Hoje nós vamos começar os estudos do desenho de moda, o corpo, movimento e equilíbrio, nas 5 posições básicas essenciais para o desenho de moda. E aqui a gente percebe então as 5 posições. Essa daqui, a primeira, é a frente, depois temos as costas, perfil, que é o meio perfil, posição perfil 3/4 frente e perfil 3/4 costas. Para cada uma dessas posições, nós vamos ter desdobramentos de possibilidades de movimento básico. Então, nós temos aqui, na parte da frente, 3 posições básicas, onde nós iniciamos sempre o estudo a partir do corpo ereto, que é aquelas bases, são as bases que nós desenvolvemos nas outras videoaulas. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma linha de ação agora, né? Esse corpo vai entrar em movimento, então a gente vai traçar a linha de ação, normalmente da cabeça, tronco e uma das pernas que vai dar o equilíbrio, né? Que vai sustentar. Então, usualmente, essa parte do corpo onde nós temos o quadril alto, é onde nós vamos ter a perna de apoio. Então, nós podemos perceber que a linha lá embaixo do tornozelo vai estar alinhada com o pescoço. Só para a gente relembrar um pouquinho, então, nós temos as posições base, né? Que é de movimento dos quadris e do tronco superior, onde nós temos os ângulos opostos. Então, aqui a gente tem movimento, várias possibilidades de posicionamento de perna, então é aqui que eu me refiro, né? Então, aonde tem o quadril alto, a linha do tornozelo usualmente está apoiando, né, toda essa estrutura da cabeça, tronco sobre essa perna. E a outra tem possibilidade de outras posições. Nós também podemos ter, né, esse movimento, por exemplo, dividindo o peso do corpo igualmente para cada uma das pernas, depende da posição que nós formos fazer. E a posição, então, onde nós temos ângulos coordenados, onde mexe todo o quadril e cintura, todos, né, as linhas de busto vão todas para o mesmo lado. Então, aqui a gente tem os ângulos coordenados, né, ângulos opostos e coordenados, e nós vamos manter as linhas a lógica, né, de que a perna de quadril alto vai estar sempre alinhada aqui no Y, então. A parte da frente, as costas, né, então a gente vai ter também da mesma maneira, costas estática, né, o corpo ereto, aqui nós temos costa estática e o quadril movendo para um dos lados, aqui nós temos os quadris e a cintura em movimento coordenado, né, todo para um lado só, e a parte de curvatura lateral desse corpo, né? Então, aqui nós vamos ter os ângulos opostos. Então, nessas videoaulas a gente vai aprender a fazer o passo a passo de cada um desses corpos. Aqui nós temos o corpo estático de meio perfil, onde nós temos também, na primeira posição, perfil ereto, que é o mesmo croquis que nós já desenvolvemos, aqui os quadris para trás, então aqui a gente tem os ângulos opostos também, os quadris para frente, onde nós temos os ângulos coordenados, e aqui ângulos opostos para frente, né? Então aqui nós temos o tronco todo, e quadril e tronco superior curvando para frente. No corpo em perfil 3/4 frente, então nós vamos perceber que nós temos uma linha azul agora, né, acrescentada a essas bases de croquis, que indicam
que nós temos a lateral do corpo sendo percebida nessa vista. Então, nós temos a parte da frente e essa linha lateral que indica um acréscimo, né, um detalhe super importante nessa distribuição do corpo e de seus elementos. Então, aqui nós temos os quadris para frente, então toda essa linha da cintura e do quadril segue para o mesmo ângulo, no lado onde nós temos os ângulos coordenados, que nós temos a cintura, a curvatura do tronco no ponto da cintura, então tronco superior e inferior, né? Nós temos os ângulos opostos, e aqui nós temos a extensão do corpo, né, do tronco, onde os quadris vão para trás, né, tem uma inclinação. Nós temos o corpo ereto e em perfil 3/4 costas, nessa primeira vista. Depois nós temos outras 3 posições de quadris em movimento para a lateral, dos quadris e cintura para trás, né? Então aqui os ângulos coordenados, e aqui a curvatura do tronco e do tronco formando os ângulos opostos, né? Então, sendo as mesmas possibilidades de movimento de tronco com a vista costas. Então, aqui a minha sugestão é sempre iniciar, né, com essa base de croquis, e a gente vai seguir um passo a passo. O primeiro passo é o planejamento desse layout, então a gente vai pensar nas formas, né, e nas posições que a gente quer fazer. Então aqui eu estou projetando esse exercício, então eu gostaria de ter 4 possibilidades de desenho em cada folha. Então eu inicio percebendo qual é a dimensão dessa folha, aonde estarão os eixos da linha Y, que me proporciona a análise de equilíbrio desse tronco, né, dessas linhas de ação para cada pose. Nós vamos trabalhar então até a linha dos joelhos. Essa pose, ela é muito utilizada na produção de moda, e nós podemos utilizar as nomenclaturas, inclusive fotográficas, né, do plano fotográfico, e essa posição até a linha na altura do joelho a gente chama de plano americano. Aqui, na sequência, você vai fazer a ideia do esboço. Então, você tem que calcular o que você vai desenhar, né? Então, se vai ter movimento, como que vai ser o desenvolvimento dessa pose, o movimento do tronco, dos membros. O que a gente está propondo é que, além de você ter, né, essa ideia da margem, por exemplo, né, eu deixei 1 centímetro de margem em cima e apliquei a primeira linha Y a 4,5 centímetros, né, depois as outras a cada 6 centímetros, para ter uma distribuição legível, né, desses exercícios. Então, além disso, né, a gente tem aqui, você pode fazer essa linha Y com a régua, sem problema nenhum. Depois a gente faz as linhas em X, né? E aí a gente já vai calcular qual é o movimento, né? Então, eu tenho que saber qual é o tamanho dessa cabeça, a largura, para poder projetar o resto do corpo. Então, se eu quiser trabalhar, sei lá, um movimento né, coordenado, então eu tenho que saber que aqui a gente vai ter a linha da cabeça, né? Então talvez fique mais fácil colocar a numeração. Lembrando que nós temos a cabeça, os ombros na metade do segundo módulo, ombros e costas, né? Na linha 6 nós vamos ter a cintura, e próximo à linha 5 a gente tem o quadril. E aí, na linha 4, as coxas, depois na linha 3, joelhos, e a panturrilha, também é onde finaliza, né, se quiser fazer. Então, essa linha de ação,
ela vai descolar aqui do eixo Y. Então, essa pose agora em movimento, eu tenho que calcular. Então, aproximadamente aqui da metade, né, desse segundo módulo, a gente pode fazer já essa projeção. Então, se eu quero essa linha, eu tenho que lembrar que esses eixos de ombro, né, a cintura e de quadril, eles mantenham aqui os 90 graus. Esse é o esboço inicial. Então, aqui eu tenho que projetar com equilíbrio. Então, a gente sabe que aqui, esse é o ponto do quadril alto. Então, a gente vai ter, né, os desenhos aqui da circunferência da cintura, projetado certinho qual é a largura, onde estão as rótulas dos ombros, onde estarão os volumes aqui do quadril. Eu acho que fica muito mais fácil fazer isso, né? E aí, esse ponto do quadril, a gente vai projetar lá onde ficaria o tornozelo, né? Então, se você quiser fazer uma folha cheia, sem problema. Então, aqui, eu sei que essa linha é que vai equilibrar, né, todo esse corpo. Deixa eu fazer aqui para ficar mais forte. Então, a cabeça. E aí, nós temos do outro lado a perna, né, que pode ter uma outra proposta de movimento. Então, aqui tem várias possibilidades. Então, é sempre essa sequência: cabeça, tronco, né, e pernas. Depois, quando tudo estiver pronto, esclarecido, aí a gente pode fazer as projeções, né, de braço. E aí, na sequência desse movimento, por exemplo, você vai ter o estudo de volumes desse corpo, do vestuário e dos acessórios, né? Aí a gente já tem a ideia de movimento, e aí eu, por exemplo, vou projetar uma camisa, então um abotoamento, por exemplo. Eu sei que é sempre nessa linha do centro do corpo, né? Então, é importante as linhas do centro do corpo, entender aqui aonde nós temos as linhas princesa, né? Para que a gente consiga localizar em qualquer posição ou movimento essas linhas de construção para o vestuário, né? Então, aqui, eu quero projetar uma camisa, ela vai ter manga curta. Se aqui, né, a gente está tendo esse movimento, vai ter o apoio do tecido desse lado, você já projeta, aqui vai ter uma calça, né? Aí, qual é todos os detalhes que você quer. Aí você vai fazer o quê? Você vai refinar. Eu estou fazendo aqui com caneta, gente, só para ficar visível no vídeo, né? Mas a partir desse momento, vou até colocar aqui para cima, ponto 5, né? Você estaria refinando o desenho e trabalhando. Por exemplo, eu estaria refinando o desenho, né? Eu fiz toda essa sequência, refinei, e aí eu vou observar, né, que eu posso estar utilizando um lápis mais forte, fazendo melhor esses detalhes, né, desenvolvendo bem essas linhas. E aí eu percebo se a roupa está com todo o movimento adequado, com os pontos de movimento aplicado, né, onde me favoreça depois entender aonde que eu tenho que aplicar a sombra, tudo ok. E aí a gente, tendo o foco, né, que é a roupa pronto, a gente vai aplicar elementos de decoração e detalhes de fundo. Eu vou usar esse exemplo aqui, que foi um estudo que eu fiz. Então eu escolhi um tema, né, um filme, que é o Gatsby. Ele tem relação com os anos 20, para mim ele fala muito com esse momento que a gente está vivendo. Esse filme Gatsby, ele tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo agora. Então, eu estou trabalhando um pouco de lettering, alguns estudos e possibilidades, e daí uma ilustração, um esboço. Então, nesse momento, o meu foco é entender o corpo, a sombra, então eu usei um tecido extremamente transparente. Então, eu já estou trabalhando luz e sombra, todos os conceitos que a gente viu, e também a parte
de texturas têxteis, né? Então você também pode escolher, tentar ilustrar, nas aulas a gente pode tirar as dúvidas então. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai observar, vai ver se está tudo ok, se está, né, de acordo com aquilo que eu imaginava em questão de espaço, de legibilidade, de conceito, tudo mais. E aí a gente, eu pretendo, né, passar limpo, por exemplo, na posição retrato. Então eu vou perceber se está tudo ok, se tem que mexer um pouquinho mais para cá e tal, se vai ter uma margem em volta, né, para esse croquis ficar bem bacana. Vou passar limpo, né, e vou finalizar então esse desenho. Então, como que a gente finaliza? Então, eu saio da área do desenho, venho para o refinamento, e aí eu finalizo com a ilustração, escolho a técnica, os materiais, o papel ideal para essa técnica. E eu sugiro sempre que você utilize ou um lápis HB, uma lapiseira mais fina, ou um lápis 2B, para passar esse desenho. Então, uma limpo aqui, né, para essa outra folha. Você vai passar bem clarinho e vai fazer a parte de ilustração, ok? Então, vamos lá aplicar esses conhecimentos. Então, só relembrando que esse passo a passo, ele é para todas as poses. Eu fiz esse geral, né, para que nós possamos já saber esse passo a passo e ir aplicando em cada uma das posições, então.